Olá, YouTube! Estamos de volta com mais um vídeo do quadro Graphic Design is my passion. O quadro onde eu crio coisas de design do zero. A gente já teve estampas de camiseta, a identidade visual para uma cafeteria, para uma livraria e capas de livros também. Eu sempre gosto de fazer coisas diferentes, então hoje a gente vai criar a identidade visual para um artista, que é o Somber. Quando eu tava tentando pensar qual banda ou artista eu ia fazer para esse vídeo, eu cheguei a pensar no 21 Pilots, que eu sei que muita gente ia gostar. Só que, na minha opinião, o 21 Pilots já tem uma identidade visual muito definida. Não que a gente não possa criar uma coisa nova, mas eu acho que a gente fica um pouco mais limitado nas ideias. Então eu resolvi pegar um artista novo que não tem uma identidade visual ainda muito característica, muito forte, pra gente pensar juntos como seria a nova era dele. Bom, pra gente começar, a gente precisa pensar em algumas coisas aí que vão definir a nossa identidade, tipo a vibe que a gente quer passar, a paleta de cores e tudo mais. E, gente, como o Somber acabou de lançar um álbum novo, esse aqui é o álbum novo dele, e essa é a capa, e a minha ideia é essa identidade visual complementar esse álbum que ele já lançou. Por exemplo, a gente tem aqui como cor predominante o vermelho, eu quero manter o vermelho nessa identidade visual, mas adicionar cores nessa paleta. Então eu pensei em uma paleta mais retrô, um vermelho, um azul claro e um bege, pra complementar e fazer sentido com a era que ele tá lançando. E é claro que isso envolve a gente fazer a capa para um outro álbum dele. Então eu pensei em fazer uma capa de álbum que é a continuação desse, como esse se chama I Barely Know Her, que significa eu mal conheço ela. Eu pensei na capa desse álbum que a gente vai fazer com o nome de She Knows Me Too Well, ela me conhece muito bem, pra ficar um nome meio que em resposta a esse álbum. Então eu mal conheço ela, ela me conhece muito bem. Então a gente já tem a nossa paleta, já tem a nossa vibe meio retrô, já tem o nome desse segundo álbum. Agora eu acho que a gente pode vir aqui pro Pinterest procurar umas referências, que é uma das minhas partes favoritas do processo, pra gente ter várias ideias legais. Vocês sabem que a gente tem que tomar muito cuidado com o Pinterest, né? Porque a gente entra aqui e não consegue parar mais. Olha esses posters, gente. Eu amei. A paleta de cor que eu pensei é exatamente desse jeito aqui, tirando esse bordô ali de cima. Isso é uma coisa que eu adoro no Pinterest, que se você procura por paleta de cor, ele já entrega algumas opções pra vocês. Esse pôster aqui eu tô obcecada e de alguma forma eu acho que eu sinto a energia do Somber aqui, coisa meio dramática. Eu amei esse pôster aqui também do Declan McKenna, tem essa pegada retrô, eu também amei essa referência. Colocar uma tipografia por cima de um desenho, de uma imagem, eu acho que fica muito legal. Esse pôster aqui, gente, também tá maravilhoso, temos vermelho, temos azul, temos a vibe retrô. E agora com as nossas referências salvas, a gente vai vir aqui pro computador pra começar fazendo o logo. Então a gente vai começar procurando uma fonte para usar no nome dele, no logo. Eu vou entrar no da fonte e procurar aqui por Somber. Aí ele já coloca todas as fontes com a escrita que a gente quer para ficar mais fácil de enxergar. Tá, eu vejo potencial nessa primeira fonte aqui. Isso que a gente tá fazendo aqui, como vocês podem perceber, é um projeto fictício, né? Não é como se o Somber tivesse me contratado para fazer a identidade visual dele. E é justamente esse estilo de projeto fictício que eu falo para vocês fazerem, para colocar no portfólio de vocês. É esse tipo de trabalho que vai mostrar o potencial de vocês, o que vocês sabem fazer. E aí muita gente me pergunta quantos projetos eu preciso ter no meu portfólio. E agora eu vou dar um choque de realidade em vocês, tá? No mínimo 10. A pessoa que vai te contratar, ela quer rolar a tela e ver várias coisas que você fez. E também uma outra coisa que muita gente me pergunta é que site usar para fazer portfólio. E eu recomendo muito que vocês usem o Behance, porque ele é fácil de usar, ele é muito popular. O Behance é quase que uma rede social de portfólios. O que importa é você mostrar exatamente o que você sabe fazer, todo o seu potencial. Eu acho que uma grande vantagem de projeto fictício é que você consegue pirar à vontade, você que manda. Então você consegue realmente mostrar o seu potencial ao máximo, você vai fazer do seu jeitinho. E por isso que é tão legal a gente criar esses projetos assim, da nossa cabeça, para uma cafeteria, para uma livraria. Mas se você quer entrar pro mercado de design gráfico e você sente que você ainda tá perdido, ou você quer estudar design, mas não sabe por onde começar, eu tenho um cupom de R$200 para vocês usarem na EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que topou patrocinar esse vídeo. E aqui na EBAC vocês vão encontrar todos esses cursos nas áreas de tecnologia e criatividade. Então a gente tem design gráfico, a gente tem ilustração, Photoshop, Illustrator, e eles têm cursos tanto se você estiver começando do zero, quanto se você estiver procurando se especializar, se profissionalizar. E na área do design gráfico tem 2 cursos deles que eu recomendo
pra vocês. O primeiro é o curso de design gráfico, que tem 4 meses de duração. E o outro é o Profissão Designer Gráfico, que aí é um curso bem completo, de 1 ano e meio de duração. Então são duas opções legais, dependendo da sua prioridade no momento. E como os cursos são online, vocês conseguem fazer no tempo de vocês, tirar as dúvidas, mandar os projetos ali pros tutores avaliarem, darem feedback. Nesses 2 cursos vocês têm acesso vitalício. E na verdade esse curso Profissão Designer Gráfico são 6 cursos em um. Então você tem o curso de design gráfico, o curso de Photoshop, o curso de Illustrator, InDesign, Branding e Identidade Visual e também tipografia. Então realmente é um combo assim super completo. E aqui vocês conseguem ver um pouquinho mais sobre os professores, porque todos eles são profissionais do mercado que trabalham com marcas muito legais. E pra mim essa é uma das coisas mais importantes, é você ter contato com professores, com tutores que entendem do mercado de trabalho, principalmente aqui no Brasil, pra te dar essas dicas valiosas de portfólio, de como conseguir cliente, porque no final das contas é isso que vai garantir, né, um salário pra gente quando a gente termina de estudar. E aqui vocês conseguem ver também os projetos dos alunos, o que a galera tem feito. Então é uma oportunidade bem legal pra vocês começarem a estudar ou até se especializarem. E aqui no site da EVAC vocês já vão encontrar vários descontos que estão rolando nesse momento. E com o meu cupom MICA agora vocês ganham mais R$200 de desconto. Eu vou deixar o link e o cupom aqui na descrição pra vocês darem uma olhada e verem que curso que vocês gostam mais. Bom, gente, aqui eu coloquei 3 opções de fontes que eu achei legal, sendo que essas duas aqui de baixo, elas têm variação maiúscula, minúscula, então fica de 2 formas diferentes. Essa daqui, pra falar a verdade, eu não gostei muito, então eu já vou descartar. Essa aqui também eu achei com esse S fica muito complexo, vou descartar. Então a gente fica com essas 3 opções. E na verdade, acessando o site dele aqui, eu vi que o logo atual dele é esse daqui, que é muito parecido com essa terceira opção. Então é uma fonte bem bold, assim, bem negrito, toda em minúscula. Então eu acho que pra gente mudar, fazer como se fosse uma nova era, eu vou descartar essa opção também pra gente ficar com uma alternativa o mais diferente possível. Então a disputa tá entre essas duas aqui. E eu gosto muito da textura desgastada dessa segunda fonte, mas eu acho que a primeira, por ela ter uma variação da grossura do traço, então a gente tem partes que ela é mais fina e partes que ela é mais grossa, eu acho que isso traz um toque de elegância que vai combinar muito com os pôsteres retrô que eu quero fazer. Uma coisa romântica, chique, dramática. Eu acho que essa primeira fonte ganha, porque essa segunda é uma fonte mais pesada. Eu acho que dá até pra gente dar uma mexida aqui, deixar as letras um pouco mais juntas. E eu vou dar uma distorcida na fonte. Eu acho que distorcer fontes é uma coisa que a gente tem que fazer com cuidado pra dar certo, pra ficar legal. Eu gosto dessa ideia de ser uma fonte alta, mais apertada. E uma coisa legal de quando a gente tá fazendo identidade de artistas, de bandas, é que a gente não precisa se preocupar tanto com a legibilidade. Que nem quando a gente tá fazendo a identidade visual realmente de uma marca, assim, de uma loja, de uma livraria, de um negócio, que a legibilidade é importante. Pro artista, a legibilidade ela não é tão importante. O conceito ele importa muito mais, a estética importa muito mais. Então, a legibilidade realmente não é uma grande prioridade aqui, a gente pode pirar um pouquinho mais nisso. Tanto que esse logo aqui atual do Somber, ele não tem muita legibilidade, né? Vamos combinar, ele é todo manchadinho e tal. Inclusive, eu adoro essa estética, mas eu acho que a gente pode fazer umas alterações aqui pra brincar com essa fonte. Como a gente tá no Photoshop, eu vou ter que fazer isso no Illustrator, então eu vou abrir aqui o Illustrator. E pra gente já ir brincando com as cores, eu já vou colocar aquela paleta que eu falei pra vocês, pra gente ver como fica. Então aqui no fundo eu vou colocar o bege e na letra dele eu vou colocar aquele vermelho. Ai, gente, eu amo bege com vermelho. E aí a gente pode começar a mexer, eu falei pra vocês, dá pra gente juntar um pouquinho as letras, esticar um pouquinho aqui pra cima. E eu acho que a gente também pode arredondar algumas pontas. Isso é uma coisa muito legal de fazer quando a gente pega uma fonte pronta, pra gente personalizar essa tipografia e ela não ficar 100% igual à fonte original. Então acaba ficando uma coisa bem única, assim, só pra aquele logo. Então a gente pode ir testando. Essa parte é meio que tentativa e erro, a gente vai experimentando o que dá certo, o que não dá, puxa uma coisa, volta.
Eu acho que do jeito que eu mexi aqui, eu já tô satisfeita. Deu pra gente dar uma personalizada aqui na fonte. Então a gente tinha essa fonte aqui, muito mais reta, e a gente ficou com essa fonte aqui mais arredondada nos cantinhos aqui das letras, que eu acho que já transmite essa vibe um pouquinho mais amigável e menos séria também. E aqui nesse cantinho eu já vou colocar as cores pra gente testar. Então a gente tem esse azul muito lindo e esse azul escuro complementar. Eu acho que com essas três cores a gente já consegue criar uma coisa bem legal. Então a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser a capa do nosso álbum. Pra capa do álbum eu tive uma ideia, não sei se vai ficar bom. Já que a gente vai fazer essa brincadeira com os nomes, eu pensei em pegar a imagem do álbum que ele lançou agora e a gente criar a arte em cima desse. Então eu baixei essa imagem aqui de um raio-x de um crânio para essa ideia que eu pensei. Não sei se vai dar certo, mas eu basicamente queria colocar uma bolinha na cabeça dele, como se fosse o raio-x da cabeça. Então, por enquanto, eu vou só encaixar mais ou menos aqui, porque eu vou primeiro mexer na foto dele, pra depois a gente mexer nessa foto aqui, porque eu quero deixar ela toda azulada. Vou começar colocando esse filtro de granulado pra gente deixar a foto dele com ruído. Eu acho que assim já tá bem legal. E agora eu vou adicionar aquele círculo que eu falei pra vocês, onde a gente vai colocar a nossa caveira, usando esse vermelho aqui. Aí a gente coloca bem no rosto dele. Eu queria dar um jeito de fazer essa caveira ficar clara nesse fundo vermelho, tipo esse aqui. Eu preciso aplicar alguns filtros aqui nessa caveira. Aqui tem esse filtro legal que fica parecendo umas linhas de xerox impresso. Eu acho que dá uma vibe bem legal. Gente, olha que legal quando eu mexo. Essa bolinha parece que a gente tá fazendo um raio-x da cabeça dele. Eu tô tentando encontrar uma pose que fique legal, que funcione. Porque eu acho que muito centralizado assim não fica tão legal quanto se a gente pegar um cantinho aqui, sabe? Olha que legal, tipo, pegar um olho dele. Eu acho que funciona muito bem. Talvez assim, só que daí a gente teria que arrumar a posição que tá um pouquinho errada. Eu troquei a imagem do raio-x porque eu acho que essa daqui, ela tava muito borrada, sabe? Não dava pra entender direito o que era. Então eu peguei essa daqui. Ela é um pouco mais clara, tem um contraste um pouco mais forte. E agora dá pra entender melhor que é uma caveira. Só que como a foto tá com efeito e a caveira tá com efeito, o círculo não tá com efeito, ele fica um pouco estranho, um pouco deslocado. Então eu vou aplicar um efeito também nesse círculo. Tem esse outro modo de mesclagem que ele fica um pouco mais discreto. Eu gosto porque aparece a silhueta da foto original, né? O cabelo, o pescoço dele. E eu vou testar com a tipografia por cima pra gente ver se fica legal. Então eu dei uma desfocada nas fontes para elas ficarem mais borradas. Eu acho que a gente tem a nossa capa. Ai, gente, eu amei. Pra quem acha que eu faço as coisas rápido, agora são 10h30 da noite. Então a gente tem as nossas duas versões aqui da capa do álbum. Uma com o nome e a outra sem nada. Mas pra gente fazer o nosso mockup do vinil, eu acho que só a imagem fica mais legal. E agora eu queria fazer um pôster de turnê. Eu vou abrir aqui no Photoshop. E eu baixei algumas fotos dele aqui pra gente usar nesse pôster. Algumas fotos que tem uma iluminação bem legal, um contraste de sombra e luz. Essa foto aqui, essa aqui que é do mesmo ensaio. Essa aqui eu acho que é muito engraçada, que é uma foto dele com o dente quebrado. Eu não sei se ele realmente quebrou o dente. Eu acho ela muito vibe rock and roll anos 70, então eu acho que numa pegada de pôster retrô, essa foto ia ficar muito legal. Eu vou jogar as duas fotos aqui. Assim, eu nem fiz nada ainda e eu já achei que ficou bonito desse jeito. Mas enfim, nossa, sério. E aqui em cima dessas duas fotos eu vou adicionar esse efeito aqui de posterizar, que aí ele transforma toda a imagem numa quantidade de cores exatas que eu vou mandar. Então, no caso, 5 cores. E a gente vai adicionar um ruído
Então agora, se a gente diminuir a opacidade, a gente vai ter este lindo ruído na nossa foto. E vocês estão vendo que o ruído tá bem suavezinho? Se a gente aumentar essa camada do ruído, ele começa a ficar com um aspecto mais aparente, assim. E agora vem a magia, porque a gente vai colocar um mapa aqui de gradiente. Calma aí. Calma que agora eu tô... Nossa, que cor mais linda. Esse aqui, se a gente inverte... Que lindo! Não dá. Cala a boca. A gente pode usar as cores da paleta mesmo. Uau, ok, uau. Se a gente mexe na opacidade, a gente consegue controlar mais. Eu tô completamente obcecada, meu Deus. E ficou exatamente na nossa paleta ali, o azul escuro, o azul claro, o vermelho. Tá muito legal. Então esse aqui seria o azul escuro. Gosto dessa opção. Vamos testar o bege. Clássico, não tem erro, né? Mas, como a gente já tem a nossa foto da capa com um fundo claro, dessa vez eu vou experimentar esse tom mais escuro pro fundo. Agora, antes da gente colocar os textos e tudo mais, eu queria transformar esse logo, fazer mais uma personalização para combinar com a estética do pôster, porque a gente tem as fotos dele ali brilhando e eu queria fazer esse efeito na fonte também. Agora a gente vai colocar o brilho externo. Já tá uma vibe meio Stranger Things, né, gente? Então, com o brilho, o nosso logo ficou assim. E agora a gente consegue adicionar os textos. Então, eu vou colocar o nome da tour como She Knows Tour. E agora eu vou escolher fontes legais pra gente usar aqui no pôster. Eu coloquei as letras maiúsculas em cursiva para criar esse efeito. E aí eu vou escrever aqui as cidades da turnê certinho, colocar alguns efeitos nos textos. Mas agora já é quase meia-noite, tô indo dormir, a gente continua amanhã. Bom dia, gente, estamos de volta para terminar esse pôster e esse projeto. A minha ideia pra gente continuar aqui era escrever logo aqui embaixo os lugares da turnê, então eu vou colocar aqui Europa. Eu vou dar essa espremida na fonte para ela ficar um pouquinho mais estreitinha. Eu acho que eu vou deixar a fonte mais aqui do lado, porque aí a gente consegue colocar alguns símbolos aqui. Eu queria tentar fazer umas estrelas. Então, eu dei uma estilizada aqui nos nomes para deixar a letra mais borrada e com um pouquinho de ruído também. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse título. Então, algumas regiões aqui do título eu deixei mais desfocada, tipo aqui esse U e esse R. E as partes mais fininhas eu dei um pouco mais de foco. E agora eu vou adicionar as formas que eu falei para vocês. Então, a gente vai vir aqui no polígono. Ai, gente, eu amo essa estética, meu Deus. Eu vou colocar um bem aqui. Desse jeitinho. Vou colocar um blur aqui também. Gente, por enquanto eu vou testar essa estrela aqui nesse topo e aqui do ladinho. Por enquanto a gente vai deixar assim. Vou colocar um brilhinho aqui nessa. E aqui embaixo a gente vai colocar o nome das cidades. A primeira caixinha aqui das cidades eu já coloquei. Agora eu vou copiar e colar aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Graphic design is my passion. Temos o nosso cartaz aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesses, de só dar uma borradinha nas letras, só para elas ficarem um tiquinho assim mais vintage, assim já tá bom. E agora eu acho que só pra gente dar aquela finalizada, eu vou adicionar algumas linhas aqui também.
Bom, agora a gente vai para os nossos mockups e eu inclusive vou repetir alguns mockups que eu usei na nossa livraria, naquele outro vídeo, porque eu acho que aqui vai ficar muito legal. Eu vou repetir o pôster 3 vezes e como o tamanho dele não dá certo aqui, a gente vai só jogar esse azul aqui no fundo. Ficou muito lindo. Ai, gente, sério, eu não aguento. Ficou muito, muito lindo. Eu queria que essa turnê fosse real. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Sério, como pode? Aí aqui na nossa eco bag, eu vou pegar esse azul aqui que a gente ainda não usou tanto, sem as escritas. Eu acho que vai ficar mais legal. Tá, eu já amei assim. Vamos colocar aqui também na alça da eco bag. Ficou muito lindo. Vamos ver se a gente acha um de camiseta. Vamos ver se esse aqui vai ficar legal, gente. Porque assim, mockup é na base da tentativa. Às vezes a gente baixa uns que não ficam tão bons. Eu vou jogar o nosso pôster aqui. Cara, ficou muito lindo. A gente só tem que arrumar um pouquinho o contraste, né? Que ele deu uma pesada. Mas assim, eu acho que rolou, ficou maravilhosa. E por último, eu vou testar esse mockup noturno, porque eu acho que é 100% a vibe, ainda mais que a gente tem brilho aqui. Eu tô torcendo pra ficar bom. Hora da verdade, gente. Assim, não ficou 100%, mas eu acho que ficou muito legal. Bom, agora que a gente terminou, tá na hora de partir para as apresentações. Eu apliquei o mockup da capa do álbum, assim, como se fossem vários posters colados numa parede. Eu achei que ficou lindo. E agora, gente, se prepara, porque esse é o mockup do vinil. Olha isso. Eu fiz como se fosse um vinil colorido com impressão de nuvens e ficou uma graça. Sério, eu não sei como que eu vou sobreviver sem esse vinil na minha coleção. E aí a gente tem a camiseta nas versões da capa do álbum e do pôster de turnê também. E aqui a gente tem o nosso projeto final com todos os mockups juntos. Nesse aqui eu deixei o logo ali natural, sem nenhum efeito, em vermelho, para reforçar um pouco essa identidade visual. E aqui a gente tem o pôster da turnê com a paleta de cores completa e a camiseta. E apesar da gente não ter criado tantos materiais diferentes, eu acho que ficou um projeto assim bem redondinho para começar a se aprofundar e expandir para novas coisas, novos produtos. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, porque eu fiquei obcecada, principalmente pelo pôster da turnê. Era o meu sonho. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!